Bom dia, segundo ano. Hoje, então, encerrou nossos estudos sobre hidrostática e hidrodinâmica, né? Nós vamos entrar num outro assunto que seria termologia. Termologia, ela estuda temperatura, calor, transformações termodinâmicas. Isso nós vamos ver ao longo aí desse bimestre. É um assunto bem vasto, tão vasto que ela se divide em três outros assuntos, que é a termometria, que nós vamos começar vendo agora. Mais para frente nós vamos ver o assunto de calorimetria e depois nós veremos a termodinâmica, ok? Então, cada um no seu tempo. Hoje nós vamos começar pelo início, vamos começar pela termometria. Então, o que estuda a termometria? Está aqui, ó. Vamos começar então estudando o que é a temperatura, os termômetros, né, e as escalas termométricas, tá ok? E depois nós vamos fechar a termometria, mas isso vai ficar para a próxima aula, com dilatação térmica, ok? Então vamos primeiro ficar nessa parte aqui de temperatura e escalas termométricas, tá ok? Então, primeiro, temperatura. O que é temperatura? Bem, quando você mede a temperatura de alguma coisa, você mede o que você está medindo na verdade, né? Você está medindo isso aqui, ó. Você está medindo o estado de agitação das partículas desse objeto. Então, imagine o seguinte: o objeto, mesmo que parado, nele se movem suas partículas. Então, mesmo você aí parado ouvindo essa videoaula, suas partículas estão se movendo agora o tempo todo. E aí o que acontece? Quando essas partículas elas se movem, eu coloquei aqui substâncias, né? Duas substâncias, uma está aqui no fogo e a outra está aqui num balde de gelo. E aí quando essa partícula ela está aqui, né? No caso seria num copo, né? E está sob o fogo, o que acontece com essas partículas? Elas se movem mais rápido. Então, essas partículas se movendo mais rápido, a agitação é maior. Logo, a energia cinética, lembra dela? A energia cinética das partículas, a energia de movimento dessas partículas é maior. Logo, a temperatura nessa substância aqui é maior, certo? Em contrapartida aqui, agora essas moléculas, né, essas partículas, elas estão no balde de gelo. Logo, a agitação dessas moléculas é menor, dessas partículas é menor. A energia cinética, né, a energia de movimento, a velocidade dessas partículas é menor também. Logo, a temperatura dessas partículas é menor, tá? Então, fique com isso na cabeça. Temperatura mede o estado de agitação das partículas. Partículas muito agitadas, grande energia cinética, temperatura alta. Partículas pouco agitadas, baixa energia cinética, temperatura baixa, ok? Legal. E aí, a gente vem para as escalas termométricas, que as mais comuns e que a gente usa aí bastante é a Celsius, ok? Estados Unidos usa qual escala termométrica? Fahrenheit. E a escala de medida, a escala termométrica do sistema internacional é a Kelvin, tá ok? É, existem outras? Existem muitas outras, tá? Existem diversas, mas as três principais são essas daqui, tá ok? A Kelvin, ela é, vamos dizer, a mais importante. Ela é conhecida como a escala absoluta. Por que escala absoluta? Vamos lá, vamos voltar aqui para esse exemplo e vamos voltar aqui ao exemplo do copo frio, né? As partículas estão aqui dentro se movendo bem devagarzinho, tá ok? Imagina o seguinte, que a gente pudesse esfriar isso aqui bastante, esfriar cada vez mais. Quanto mais a gente esfriar, mais devagar essas moléculas, essas partículas vão se movimentar, concorda comigo? E quanto mais frio, mais devagar. Quanto mais frio, mais devagar. Quanto mais frio, mais devagar. É, Esse termo frio a gente vai ver depois que não está 100% certo, mas a gente vai ver isso com o tempo, tá? Mas quanto mais frio estiver, mais devagar essas partículas se movimentarão, ok?
Concorda comigo que vai ter uma hora que essas partículas elas vão parar, certo? Esse momento é exatamente o 0 Kelvin, tá ok? O 0 Kelvin. Então, por isso que o Kelvin ele é considerado a escala absoluta, porque não existe kelvins negativos, ao contrário do Celsius. Celsius existem graus Celsius negativos, estamos bem acostumados com isso, né? Legal. A gente vai ver também que, na verdade, não existe uma maneira de a gente parar completamente essas partículas, tá ok? Elas podem estar se movimentando bem lentamente, mas essas partículas obrigatoriamente têm que estar se movimentando, não tem como parar elas totalmente. Em outras palavras, não tem como a gente chegar no 0 Kelvin, tá? Pode ter até 1 Kelvin, 0,5 Kelvin, não importa. 0 Kelvin não dá para chegar, tá? Então, vamos recriar essas escalas termométricas, tá ok? E podemos até criar uma escala termométrica para a gente mesmo. Para isso, a gente precisa de dois pontos fixos, são muito importantes. O primeiro ponto é o ponto de fusão do gelo, é o ponto em que o gelo vira água. E o segundo ponto é o ponto de ebulição da água, aquele ponto em que a água vira vapor. Vamos identificar esses dois pontos do Celsius, já que o Celsius é a escala que a gente usa aqui no Brasil e é a escala que a gente tem mais facilidade de trabalhar, né? Então diz para mim, qual que é a temperatura em que o gelo vira água? Que é a mesma temperatura que a água vira gelo, né? Então você tá lá na sua com água, né? Tá com uma vasilha d'água e quer fazer gelo, o que que você vai fazer? Vai colocar água no congelador, né? E quando a temperatura da água chegar lá em 0 graus Celsius, o que vai acontecer é que essa água vai começar a se transformar em gelo, correto? Beleza. E quando você quer ebulir a água, ou seja, transformar ela em vapor, o que que você vai fazer? Você vai colocar essa água no fogo, né? Vai colocar lá no fogão. E aí vai chegar uma hora em que essa água vai virar vapor. E em que temperatura isso acontece? Ora, acontece nos 100 graus Celsius. Então, tá aí. 0 e 100 graus Celsius, essa é a temperatura em Celsius, né? Existe correspondente para essa temperatura em Fahrenheit e em Kelvin. Bem, em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, é a temperatura de fusão do gelo, tá ok? É o correspondente do grau Celsius, tá? E em Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, tá ok? Beleza. E qual que é o correspondente dessas duas temperaturas em Kelvin? A temperatura de fusão do gelo em Kelvin é 273. E a de ebulição da água é 373. Ok? Então, sabendo esses dois pontos, fica bem fácil da gente converter de uma escala para outra. Quer ver só como é que se converte? Vamos converter junto então. Então, eu vou primeiro fazer o seguinte: vou fazer aqui a fórmula da conversão de Celsius para Fahrenheit. Quando eu fizer essa fórmula, você vai saber a fórmula de conversão de qualquer escala para qualquer outra escala que você quiser, ok? Então vamos fazer primeiro dessas. Vamos lá. Para isso é o seguinte: eu vou colocar aqui na outra folha, tá? Então, ó, eu vou pegar a temperatura que eu quero em Celsius, ok? E subtrair pela menor temperatura ali da escala do Celsius, pela temperatura de fusão do gelo, que é quanto que era 0, não era isso? Sobre a temperatura de ebulição da água, que era quanto? 100, menos a temperatura de fusão do gelo, que é 0. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a temperatura em Celsius que eu quero, menos o 0, sobre 100 menos 0.
Vou fazer a mesmíssima coisa agora em Fahrenheit. Vou pegar o Fzinho, igual, né? Igual a F, menos. Qual que é a temperatura ali, lá de baixo do Fahrenheit? Temperatura de fusão do gelo? 32. Então, 32. 32. Sobre. Qual que é a temperatura de ebulição da água? 212 menos a temperatura de fusão do gelo. Então, essa menos essa, né? No denominador. Assim como no denominador do Celsius, a gente fez 100 menos 0. No denominador do Fahrenheit, nós vamos fazer 212 menos 32. Então, 212 menos 32. Certo? Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para poder fazer essa conversão de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. O que eu vou fazer aqui agora é só simplificar. Por exemplo, C menos 0 é C. E 100 menos 0 também é 100. Igual a F menos 32 vai continuar assim. E 212 menos 32 é 180. Certo? Aqui agora posso simplificar os denominadores, posso cortar esse zero com esse zero e simplificar o 10 com 18 por 2, né? Por 2. Então, vai ficar como? C, 10 dividido por 2 é 5, igual a F menos 32. 18 dividido por 2 é 9. Pronto. Essa aqui é a formulinha de conversão na sua forma mais simples. Ok? C sobre 5 igual a F menos 32. Tá? Vamos agora utilizar do mesmo princípio para poder fazer a conversão entre Celsius e Fahrenheit? Bem, Celsius vai fazer o quê? Pegar o C menos qual que é a menor temperatura, o menor ponto fixo é o zero, né? Sobre o maior ponto fixo menos o menor ponto fixo, 100 menos zero. E para o Kelvin, como é que fica? Vai ficar o K menos. Qual que é o menor ponto fixo do Kelvin? É o 273, né? Sobre o maior ponto fixo menos o menor ponto fixo, né? Denominador fica como? Maior menos o menor, né? Assim como lá no Celsius era o maior menos o menor também, né? Maior menos o menor, então maior menos o menor. Vamos simplificar aqui também. C menos 0 é C e 100 menos 0 é 100. Igual a K menos 273. E do 373 menos 273 é 100. Legal, posso cortar esse 100 com esse 100. Ficou mais fácil ainda, né? C é igual a K menos 273. Temos aqui a nossa outra fórmula. Ok? Legal. Agora vamos também calcular, vamos agora achar, né, a fórmula da conversão, né, de Fahrenheit para Kelvin. Aconselho você fazer, sabe o quê? Olha só. Dá um pause agora e tenta fazer você essa fórmula, tá? Da conversão do Fahrenheit para Kelvin. Vou dar aí 1, 2, 3 segundos. Pronto, já foi, para você dar o seu pause, né? E tentar fazer essa fórmula. Já que você continuou o vídeo, é porque ou você fez ou você não tentou, então vamos fazer. Então, de Fahrenheit para Kelvin fica como? Fahrenheit menos. Qual que é o menor ponto fixo lá do Fahrenheit? É 32, né? Sobre o maior ponto fixo menos o menor ponto fixo. O maior ponto fixo do Fahrenheit é 212 e o menor é 32. Igual a K menos o menor ponto fixo é quanto? É 273, né? Sobre o maior ponto fixo menos o menor ponto fixo do Kelvin é quanto? É 373 menos 273. Né? Beleza, então F menos 32 sobre 212 menos 32 é 180, igual a K menos 273 sobre, diminuindo isso aqui vai dar 100, né?
E aí a gente já simplificou os 180 com o 100, né? A gente já sabe que é só cortar os zeros e dividir por 2. Vai dar f menos 32 sobre 9 igual a k menos 273 sobre 5. Certo? Então essa daqui é outra fórmula. Pronto, temos as três fórmulas aí. Agora a gente pode converter a escala que a gente quiser, ok? Então, entendendo isso aqui, você vai poder aí até criar uma escala para você, tá? Cria uma escala. Só você fazer o quê para criar uma escala? Você dá para essa escala um ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Tendo esses dois pontos, você pode fazer uma escala para você e criar aqui uma conversão dos Celsius para a sua escala, por exemplo. Ok? Beleza, então vamos lá. Vamos transformar aqui, fazer uns exemplos? Então, vou transformar 50 graus Celsius em Fahrenheit. Bem, de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, né? Também poderia ser de Fahrenheit para Celsius. Eu vou usar essa fórmula aqui, né? Então, vamos lá. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Certo? Então, eu tenho o quê? 50 graus Fahrenheit, 50 graus Celsius. Então, eu estou em quê? Estou em Celsius, né? Então, eu não vou trocar em Fahrenheit, eu vou trocar aqui em Celsius, tá? Então, eu vou tirar esse C daqui e vou colocar no lugar os 50. Então, 50 sobre 5 igual a F menos 32, opa, sobre 9, né? 50 dividido por 5 vai dar 10, né? Então, 10 sobre 1 igual a F menos 32 sobre 9. Correto? Agora, só multiplicar cruzado. 1 vezes F menos 32 vai ser F menos 32 mesmo. Igual 10 vezes 9 é 90. O menos 32 está aqui com o sinal de menos, passa para lá com o sinal de mais, então vai ficar F igual a 90 mais 32. Somando isso aí vai dar quanto? 122 graus Fahrenheit. Olha lá que legal. Então aqui nós descobrimos, né, que o equivalente a 50 graus Celsius em Fahrenheit é quanto? 122 graus Fahrenheit. Ok? Legal. Agora vamos fazer essa conversão agora de Kelvin para Celsius, né? Então, tá aqui a fórmula ó, de Kelvin para Celsius ou vice-versa, né? Então, deixa eu colocar a formulinha aqui. C igual a K menos 273. Só que agora eu tenho 100 kelvins, né? Então, vou trocar aqui no K por 100. Então, C igual a 100 menos 273, né? 100 menos 273 vai dar quanto? Vai dar menos 173, não é isso? Graus Celsius. Beleza? Vai dar isso aí, uma temperatura negativa, né? Legal. Uma coisa importante aqui, que eu não falei, é que tá vendo que aqui o Celsius e o Fahrenheit coloquei grau, né? Mas no Kelvin não tem, tá? O Kelvin não tem mesmo. Isso é uma convenção, tá? O Kelvin não precisa ter o graus. Beleza. E agora, 300 kelvins para graus Fahrenheit. Bem, conversão de Kelvin para Fahrenheit é essa daqui, né? Então, deixa eu repetir aqui. F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. E agora eu vou trocar aqui, ó, no lugar do K, eu vou trocar os 300 kelvins, né? Então, F menos 32 sobre 9 é igual a 300 menos 273 sobre 5. Né? Legal. Então, F menos 32 sobre 9 é igual a... Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 27. 27 sobre 5. Correto? Beleza. Agora, vamos multiplicar cruzado isso aqui. Agora, preste muita atenção. Porque eu vou multiplicar isso aqui primeiro cruzado, né? Porque aqui está incógnita. Prefiro multiplicar a incógnita primeiro. O 5 vai multiplicar quem primeiro? Vai multiplicar quem? O F ou o menos 32?
igual a 9 vezes 27, né? Vai multiplicar os dois, né? Ele vai fazer o chuveirinho aqui, ó. Faz o chuveirinho. 5 vezes F é 5F. E menos, né? Repetição de menos aqui. E 5 vezes 32, 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16. Igual. Agora, 27 vezes 9 é 63, vai 6. 9 vezes 2 é 18, vai dar 243, né? Legal. Beleza. Agora, o 160 aqui com o sinal de menos, passa para lá com o sinal de mais, então vai ficar 5F igual a 243 mais 160, né? Então, 5F é igual, aqui vai dar 3, 10 vai 1, 2, 3, 403, né? Legal. Agora, o 5 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, vai dar 403 dividido por 5, né? Quando for dividir isso por 5, não vai dar 40 dividido por 5 vai dar 8, né? Vai dar 8. Aí 0,3 não vai dar, vai ser 80, vírgula, vai ficar 30, né? 30 dividido por 5, 6. Então, 80,6 graus Fahrenheit, ok? Esse é o equivalente aí, né, de Kelvin para Fahrenheit. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido, tá certo? É assim que você faz. Beleza? Falou e até mais.